Olá, pessoal. Essa videoaula será uma aula introdutória de funções exponenciais, em que eu vou explicar detalhadamente, até detalhadamente demais, esse tipo de aula, porque é um lugar em que normalmente os alunos não entendem tão bem ou pensam que entendeu e sempre cambaleia um pouco. Questão é o seguinte: vocês já devem ter visto no ensino médio uma função com essa cara. Para cada x, nós associamos 2 elevado a x. Essa função tem um contradomínio exatamente os reais positivos. Na verdade, a imagem é isso aqui tudo. Só a parte positiva mesmo. O zero não está de contradomínio. Todo número vai ser positivo. E eu me deparo muitas vezes quando eu pergunto, tá bom, isso aqui faz sentido? Faz, tá bom, então como que você calcula esse número? 2 elevado à raiz de 2, quanto vale? Qual é a ideia? Como que eu acho? Porque se isso aqui está definindo todos os reais, em particular isso aqui tem que fazer sentido. Pior ainda, vamos supor que agora eu boto uma base negativa. Então, esse número é o quê? Existe positivo? Existe o quê? Positivo ou negativo? Ok? Sabe que um número menos 2 elevado a um número par, positivo. Menos 2 elevado a um número ímpar, negativo. Isso. Então, o que eu vou querer fazer é fundamentar isso aqui para vocês totalmente, de modo que possa fazer sentido. Então, como que a gente começa? A gente começa pelo conjunto dos naturais. Vamos definir essa função para o conjunto dos números naturais. Quem é o número natural para mim? 1, 2, 3, reticências. Tá? Tem alguns lugares que o número natural começa com 0, mas tanto faz. A gente vai usar essa convenção. Por que fala que natural começa com 1? Quando alguém começa a contar do número 1. Não começa a contar do número 0. Por isso, eu acho que faz mais sentido isso. Mas é uma convenção. Tem gente que acha que natural, 0 é natural. Ok. Mas vamos usar essa. A lógica não mata nada, não muda nada. Então, a pergunta é, quanto é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 vai ser 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. É esse sentido que a gente vai ter. 4. Quem é 2 ao cubo? É igual a 2 vezes 2 vezes 2. Igual a 8. E assim sucessivamente. 2 elevado a n vai ser igual a o anterior multiplicado por 2. Se eu quiser 2 a quarta, pego o 8, multiplico por 2. 2 a quinta, pego 2 a quarta, multiplico por 2. E assim sucessivamente. Então, temos uma cadeia aqui muito bem definida para números naturais. Propriedade que a gente vai usar. 2 elevado a n mais n é igual a 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. Por exemplo, 2 à quinta é igual a 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 32, 8 vezes 4. Ou se preferir, aqui eu vou juntar n mais n números 2. Aqui eu vou juntar m, aqui eu vou juntar n. Junta todo mundo, temos o resultado. Ok. Então, vamos reparar o que está acontecendo aqui. 2 a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. De um lado para o outro, eu estou sempre multiplicando por 2. Então, agora vamos pensar o inverso. 2 à quarta, 16. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. Então, quando eu estou pensando para cá, estou sempre dividindo por 2. Então, se eu subtrair 1 aqui agora, 2 elevado a 0, quanto seria? Por definição, eu vou falar que é 1. E repara, ainda continua valendo essa propriedade. 2 elevado a n mais n é igual a 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. Essa propriedade é importante.
Ok. Então eu consegui definir de 2 elevado a 0 todos os números, inclusive o 0. Então vamos continuar. Se eu subtrair 1, isso aqui vai ser 1 meio. Se eu subtrair 2, deixa eu apagar isso aqui que já não me interessa. Se eu subtrair 2, 1 quarto. Ah, estou sempre dividindo por 2. Se eu subtrair 3, 1 oitavo. Tá? Sempre a propriedade. Multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. E assim sucessivamente. Então, repare. Se eu estou trabalhando com n pertencente aos naturais, 2 elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a n. Vou olhar essas exponenciais. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 2 ao quadrado. 2 elevado a menos 3, 1 sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente. E repara, ainda vale isso. Essa propriedade. Por quê? 2 elevado a m menos n é igual a 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n. A gente está tirando termos agora. Isso aqui tinha, se m for 10 e n for 8, por exemplo, 2 elevado a 10 menos 8 é igual a 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 8. Repete 2 10 vezes aqui, repete 2 8 vezes aqui, corta, corta todo mundo. Agora, se eu trocar o m por n, 2 elevado a n menos n, isso aqui seria 2 elevado a... Isso aqui é 1. Por quê? E isso é exatamente 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n. Então a gente começa agora a fazer sinal positivo, sinal negativo, etc. Mas repara, que isso aqui é 2 elevado a 0. Do jeito que a gente fez as exponenciais. Criou, fixou. Então, continuamos com essa maravilhosa propriedade. 2 elevado a m mais n igual a 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. A gente quer forçar isso aqui para todo jeito. Sempre. Ótimo. Aí agora, então, isso aqui faz sentido para m e n pertencente a z. Vamos continuar. Se eu quisesse fazer 2 elevado ao meio, tá bom? 2 elevado ao meio, vocês já devem ter visto que isso aqui, por definição, raiz de 2. Tá? Ou seja, é um número. O que é raiz de 2? Raiz de 2 é um símbolo. O que significa esse símbolo? Raiz de 2 é um número que elevado ao quadrado dá 2. Por definição. Não tem outra propriedade. Agora, a gente tem a propriedade. Quanto é 2 elevado a 1/5? Raiz quinhésima dessa maravilha. Tá? E o que a gente tem disso aqui tudo? Isso aqui, como que vai fazer sentido? Eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele 5 vezes, um número real, em que isso aqui faz sentido. Bem, não quero entrar em propriedades quando faz sentido, se faz sentido, qual a coisa que a gente vai fazer. Eu vou supor que isso aqui já faz sentido para vocês. Então, eu vou definir esse número aqui, ó. 2 elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de 2 elevado a m. Tá? Isso aqui faz sentido. Então, eu pego 2 elevado a m, tiro a raiz enésima. Então, por exemplo, 2 elevado a 2/3, eu tenho que provar que é igual a 2 elevado a 4/6. 2/3 é igual a 4/6. Isso aqui faz sentido? Tem que provar isso. Então, o que quer dizer isso? Então, vou mostrar isso aqui. Quem é esse número? Esse número eu vou chamar de x. Tá bom? Mas qual é a propriedade desse número? A propriedade desse número é que x ao cubo é exatamente 2 ao quadrado. Essa é a propriedade. Eu não sei quem é x. É complicado, é uma função inversa.
Eu quero fazer isso aqui, faz sentido. A função inversa dela, ou seja, de mn, desse número aqui, faz sentido? É isso que eu quero discutir. Então, x ao cubo é igual a 2 ao quadrado. Então, eu posso levar ao quadrado ambos os lados. X ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Mas quem é isso? Isso aqui é x ao cubo multiplicado por x ao cubo. Quem é isso? Isso aqui é 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado. Então, quem é isso? X à sexta. Quem é isso? 2 à quarta. Então, o que nós temos? Que x é igual a 2 elevado a 4 sextos. Então, 2 elevado a 4 sextos é igual a 2 elevado a 2 terços. Sempre funciona. Então, não tem nenhuma ambiguidade defendendo o número racional. Botei com um número, mas se botar m sobre n, funciona em todo jeito. É essa a continha. O que eu preciso? Unicidade da raiz enésima de número. Tem? Temos. Então, o que a gente vai fazer? Ótimo. Então, repara que agora, se eu quisesse brincar com essa conta aqui, a pergunta é, isso aqui é igual a 2 elevado a m sobre n vezes 2 elevado a p sobre q? Sim. Como que eu provo isso? Eleva isso aqui, primeiro faz um MDC, eleva, faz aquela brincadeira do x que eu acabei de fazer. Então, ainda continua a mesma propriedade para m e n pertencentes aos racionais. Tá bom? Se eu trocar por menos mn, por exemplo, se eu trocasse o sinal, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a m sobre n. Sem nenhuma perda. Tá? Então, para positivo, negativo, tudo faz sentido. Ok? Então, por definição, vou repetir essa escrita. 2 elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de 2 elevado a n. E ainda vale essa propriedade. Na verdade, também eu vou trabalhar com outra propriedade agora também. Mais junta. Não tem grandes problemas. 2 elevado a a. Isso aqui também era tranquilo. Porque para provar isso aqui para todo o mn, eu vou precisar dela. Isso aqui eu vou precisar depois. Depois eu uso. Quando for necessário, vai ser usado. Para mim, quando eu vou aplicar mesmo, normalmente, importantes são esses. Tá? Mas esse aqui também a gente vai usar. Ok. Então, agora, para chegar ao número irracional. 2 elevado à raiz de 2. O que eu faço? Então, eu vou precisar de mais propriedades dela. Agora temos uma função definida em todos os racionais. A função é sempre um 2, etc. Eu vou trabalhar com o número 2 por enquanto. O que eu vou precisar? Eu vou precisar que essa função aqui, dos racionais para os reais, né, em que leva para cada x 2 elevado a x, eu vou precisar de uma outra propriedade. Crescente. Ela é crescente? Bem, nos números naturais a função raiz enésima é uma função crescente. Se um número a é menor que b, raiz enésima de a é menor que raiz enésima de b. Então, aqui continua. Ou melhor ainda, desculpa, se a é menor que b, então 2 elevado a a é menor que 2 elevado a b. Tem que provar isso. Mas como que a gente prova? Não é complicado. Eu sei que b menos a é maior que zero. Se b menos a é maior que zero, eu sei que 2 elevado a b menos a é maior que 1. Porque eu vou tirar a raiz enésima de qualquer coisa. Raiz enésima de um número maior que 1
é maior que 1. Então, isso aqui é maior que 1. Multiplica por 2 elevado a a em ambos os lados. 2 elevado a b menos a vezes 2 elevado a a é maior que 2 elevado a a. Isso aqui é 2 elevado a b é maior que 2 elevado a a. Ou, se preferir, 2 elevado a a é menor que 2 elevado a b. Então, essa função é crescente. Estritamente crescente por alguns livros. Ok. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Quanto acha agora 2 elevado à raiz de 2? Como a gente acha? Então, quem é 2 raiz de 2? 2 raiz de 2 é um número... raiz de 2 é um número desse tipo. 1,4142 reticências. E vai colocando vírgula lá atrás. Bem, eu sei calcular quanto vale... Eu sei que essa função é crescente. Então eu vou tentar definir ela nessa meiuca aqui. É complicado definir. Tem muito trabalho. Mas é isso que acontece, funciona. Quem é esse número? Então eu sei que 2 elevado à raiz de 2, em que raiz de 2 é essa brincadeira. E eu vou usar que é crescente. Então, não sei quem é esse número, eu quero definir. Quero definir ainda. Mas com certeza eu vou querer preservar a crescência da f. Se f é crescente, eu espero que f dos reais por reais continue crescente. Então, vamos olhar a primeira casa decimal. Eu quero que 2 raiz de 2 esteja aqui e aqui. É um número entre 2 e 4. Qual? Não sei. Então vou melhorar isso. Deixa eu anotar isso aqui em algum lugar. Raiz de 2 é igual a 1,4142. Bem, vamos melhorar. Eu ainda quero que continue isso. Intervalo um pouquinho menor. Não sei nem quanto vale isso assim de cabeça. Mas eu sei calcular. Isso aqui é 2 elevado a 14 décimos. 14 décimos é a mesma coisa que 7 quintos. Então, isso aqui eu sei calcular teoricamente. Raiz décima de 2 elevado a 14. Então, mas ainda está muito longe esses dois. Então vai ficar entre 2,141. Vai ter que ser menor que 2 elevado à raiz de 2, que é menor que 1,42. Tá? Eu sei disso também. E vou melhorando. E assim sucessivamente. Eu sei que vai ficar entre 2,4142 é menor ou igual a 2 elevado à raiz de 2, que é menor ou igual a 2 elevado a 1,4143. Reticências. O que eu preciso garantir para isso aqui estar bem definido? E toda vez que eu vou majorando raiz de 2 em casa decimal por casa decimal, aqui vai ter uns processos de limite, né? Digamos assim, vai ter um processo de limite em que vou aumentar a quantidade de casas decimais. Aqui eu estou majorando por falta e aqui eu estou majorando por excesso. A única coisa que eu preciso garantir é que quando a gente faz uma brincadeira de limite, isso aqui tende a um número A. E eu preciso garantir que esse número tende ao mesmo valor A. Estejam tão próximo quanto se queira. E esse processo, claro, acontece? Acontece. É verdade? É. Como que prova isso? Dado epsilon maior que 0, evite e vai embora. Trabalhoso. Vale a pena fazer? Não. Mas como que eu acho? Aqui. E a ideia disso a gente chama de intervalos encaixantes. Por exemplo, aqui eu peguei o intervalo 1, 2. Aqui eu peguei um intervalo um pouquinho menor, 1,4, 1,5. E assim sucessivamente. Eu vou diminuindo o intervalo, o comprimento do intervalo, até o comprimento tender a 0.
Quando tender o comprimento todo a zero, né, diminuindo cada vez mais, casa decimal, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 de diferença, né, esse tamanho, 1, 0,1, 0,01 e assim sucessivamente, eu chego a esse número aqui final. O que eu preciso garantir? Em um certo sentido, que a função 2 elevado a x é contínua. É contínua? Funciona? Como que eu provo? Definição. Esse é um jeito. Quando a gente aprender a parte de integrais, eu vou dar uma outra demonstração disso mais tranquila. E escapa de muita coisa usando a teoria do cálculo. Mas, a princípio, eu só peço que isso aqui faça sentido para vocês. Ah, mas eu peguei o raiz de 2. Eu podia trocar por outro irracional? Pode. Expande ele por causa decimais e sempre faz esse processo. Sempre vai dar certo? Sempre. Como provo isso? Então, esse número aqui faz sentido agora. Ah, mas eu usei o número 2. Se eu trocasse o 2 pelo 3, o 2 por um número qualquer, funciona? Funciona. Então, eu vou começar com A maior que 1. Para A maior que 1, um número que eu conheço, isso aqui faz sentido para todo real. Agora, para 0 menor que A menor que 1. Isso aqui faz sentido? Faz. Como? Olha, eu vou aconselhar não trabalhar entre 0 e 1. Eu sempre vou aconselhar trabalhar com A maior que 1. Por quê? Quando a gente trabalhar entre... Primeiro que a gente sempre vai trabalhar normalmente com A maior que 1. Sempre. E se aparecer algum com A entre 0 e 1, se aparecer, você transforma A em maior que 1. Como? Invertendo. Ah, se 0 é menor que A, que é menor que 1, então eu defino 1 sobre A como sendo B. Então, o B é maior que 1. Se o B é maior que 1, eu defino A elevado a x como sendo B elevado a menos x. Vale mais a pena estudar isso aqui. Tá, são iguais, são o mesmo valor. É só olhar aqui. 1 meio elevado a 1, 1 meio elevado a 2, 1 meio elevado a 3. Então, só invertir um lado para o outro. Então, eu vou trabalhar com A maior que 1. Tá, aí, professor, eu estou com uma dúvida. Você ainda falou do menos 2. Como que eu definiria isso? O que seria? Então, a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui com menos 2. Se eu trabalhar com menos 2 elevado a 1, menos 2. Menos 2 elevado a 2, menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 2 elevado a 3. Bem, menos 8. Menos 2 elevado a 4. 16. O que eu estou fazendo? Multiplicando por menos 2 o tempo todo. Multipliquei por menos 2. Multipliquei por menos 2. Divide. E assim vai. Vai ficar menos meio, etc. E vamos ter depois um problema. Opa, mais um quarto. Temos um problema. Primeiro, fica oscilando demais o sinal. Então, se a gente quer trabalhar com continuidade, vamos ter um problema sério aqui. Segundo problema, ainda maior que esse de continuidade, é o seguinte. Menos 2. Eu vou botar elevado a 1 meio. Isso aqui é igual a, no fundo, eu teria que definir como raiz quadrada de menos 2. Faz sentido? No mundo real? Não. Estou trabalhando contra domínio real. Quem saber números complexos, não estou usando isso, não nos interessa agora. Meu contradomínio é o mundo dos reais. Estou fazendo cálculo.
pegando? Estou fazendo cálculo. Isso aqui já não faz sentido. Ah, mas aí depois eu começo a botar menos 2 elevado a 2 quartos. Tá, ok. Raiz quarta de 2 ao menos 2 ao quadrado agora faz sentido. Mas 2 elevado ao meio não faz. Vamos começar com problemas aqui para definir. Ainda vou piorar. Ah, porque agora vai ficar igual a raiz quarta de um número positivo. Ok. Aí até dá para definir e tentar fazer alguma coisa dessa. Mas vou piorar ainda mais. Eu pego menos 2 elevado a 1/3. Isso aqui seria a raiz cúbica de menos 2. Faz sentido? Faz. Existe um número o cubo é igual a menos 2? Sim. Só pegar um número negativo e ficar trabalhando. Só que temos um problema. Eu queria que isso fosse igual a isso. E quanto é menos 2 elevado ao quadrado, raiz sexta. Agora vai dar raiz sexta de 4. É um número positivo. Então, aqui dá negativo, aqui dá positivo, os dois estão bem definidos. E aí? O que eu faço? E pior ainda, menos 2 elevado à raiz de 2. Seria um limite de números racionais. O que eu faço? Simples, a resposta é: não faço nada. Aceita a dor, que não vai servir para nada, não tem como estender para números negativos. Então, toda vez que você vê funções dos reais para isso aqui, sempre vai ser trabalhado com A maior que 0. Por vários motivos. Meu conselho, trabalha sempre com A maior que 1. Porque entre 0 e 1 a função é decrescente, A maior que 1 é crescente. Vamos trabalhar sempre aqui. Por que eu estou falando sempre aqui? Porque a gente vai trabalhar com um número E, que vai ser importante, que a gente vai definir em uma outra videoaula, que é 2,7 alguma coisa. Então, é isso que a gente queria definir para vocês. É isso que eu espero que eu tenha explicado com boa eloquência o que significa 2 elevado à raiz de 2. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.